dizendo que a presença daquela personalidade Charcot teria colocado a vida de Freud, de ponta cabeça. E a ponto de jogar no lixo tudo aquilo que ele havia construído, escrito, produzido. E diz uma frase interessante, que vai mostrar o caminho da posição de alguém que envereda por esse campo, um campo muito difícil, um campo que não se sabe de antemão, não por capricho, mas em função de uma exigência lógica, e que ele vai dizer: eu não sei onde isso vai dar, mas ele segue esse caminho, vai pesquisar, vai aprimorar as técnicas que existiam de tratamento naquela época, fundamentalmente da hipnose. E quando ele rompe com a hipnose, porque ele verifica que nas hipnoses havia um abrandamento do sintoma, mas a base, a estrutura, as raízes, a arquitetura do sintoma, isso retornava, voltava. A hipnose não dava conta. Então ele, a partir de uma sessão, alguns autores dizem duas, com duas histéricas, ele se permite ocupar uma posição que tem uma origem na medicina, nos precursores da medicina, que um deles em 1616 vai dizer: diante do leito do enfermo, a teoria deve se calar, não é isso? Quer dizer, então essa posição da disparidade subjetiva, alguns chamam de simetria, de uma posição do silêncio do analista que vai criar uma cena onde o sujeito em análise, o paciente, possa falar. Mas o fundamental, eu estou falando de Freud, é que o primeiro a autorizar-se psicanalista está em Freud. Freud vem ocupar esse lugar. E, nesse sentido, nós temos que repetir eternamente que a psicanálise diz respeito ao desejo do seu fundador, Sigmund Freud. A psicanálise é uma invenção de Freud. Isso permite depois Lacan, no final da sua vida, dizer: se vocês quiserem que sejam lacanianos, eu sou freudiano. Quer dizer, Freud introduz a primeira autorização. Em torno de 1910, 1911, os seguidores de Freud, o entorno de Freud, médicos, num primeiro momento há uma recusa à psicanálise pela medicina, mas depois os médicos verificam que se tratava de um campo saudável, entre aspas, e tentam encampá-lo e o fazem durante muitos anos. Aqueles mais antigos aqui, eu não diria mais velhos, passaram por isso e vivenciaram esses dramas, inclusive com colocações na imprensa, não é? A psicanálise como um domínio médico. Somente os médicos poderiam se tornar psicanalistas. Mas esse entorno de Freud começa, então, com uma preocupação no sentido, entre aspas, o futuro, a sobrevivência da psicanálise, e criam uma institucionalização a partir de regras, normas, isso que depois, com a teoria de Lacan, vai se chamar de um outro, um grande outro, um O maiúsculo, em que irá funcionar como um garante, um garantidor, quer dizer, uma instituição que delineie o seu caminho a partir da construção de um saber sobre a técnica, uma técnica que deveria controlar e ser controlada
pelos didatas pelo mundo inteiro para fazer com que aquilo continuasse daquela maneira, a partir de normas, não é? De critérios pré-estabelecidos dentro de um tripé da psicanálise pessoal, supervisão e ensino, uma coisa que Lacan nunca foi contra. Então, há um dado momento em que alguns seguidores de Freud se insurgem contra esses critérios, mas foi Lacan. Não é? É interessante, uma única voz que começa a se tornar estranha, não estranho no ninho, e fundamentalmente a maneira com que ele vai conduzir as sessões, dando um valor à questão da temporalidade no interior de uma sessão analítica, no sentido de resgatar a essência de um retorno, a essência da verdade freudiana, que é o valor, não é, às palavras, àquilo que era dito, introduzindo elementos levando as últimas consequências dos ensinamentos de Freud, de que o analista, numa situação analítica, faria parte da economia psíquica do analisado. E vai introduzir, então, as descansões, e com isso ele quebra a cronologia, não é? Essa cronologia que é algo muito caro à Associação Internacional no que diz respeito à formação de futuros analistas, e isso cria um mal-estar, isso passa a ser mal visto, isso não é bem aceito pela comunidade, pelas convenções, e introduz então algumas mudanças no acompanhamento das sessões analíticas, e surge então alguns inquéritos com o objetivo de expulsar Lacan. Acusavam de que ele havia mudado a técnica, a maneira de trabalhar, e fundamentalmente ele já realizava seminários, porque Lacan se formou na IPA, ele tinha uma formação de 30 anos na IPA, e a questão de analisandos poderem frequentar os seminários abertos. Isso era uma questão desde a origem da psicanálise, onde o didata, o analista de algum futuro psicanalista, procurava ao máximo não permitir que alguns elementos da sua pessoalidade pudessem comparecer ali na relação. Então Lacan é expulso, e essa expulsão é a fundação do fenômeno Jacques Lacan. Quem funda o fenômeno Jacques Lacan é a Associação Internacional de Psicanálise, onde Alain Didier vai dizer, que Deus o tenha, morreu há pouco tempo, vai nos dizer que Lacan vai comparecer como um real, esse inassimilável, esse que não cessa de não se escrever. Esse real, não é? Lacan vai encarnar esse real, e isso tem que ser expulso, isso tem que ser colocado para fora. E, ao colocar para fora, digo eu, a IPA funda o fenômeno Jacques Lacan. Lacan, então, necessita da IPA, ele jamais poderia acreditar que pudesse sobreviver sem a IPA para poder introduzir a questão da doutrina e minimizar os efeitos da técnica, e ele não consegue, ele fracassa. E nesse sentido, na expulsão, que ele vai dar o nome de excomunhão, pegando o exemplo de Spinoza, o que se passa com Spinoza,
e ele vai fundar a Escola Freudiana de Paris. Ele, com o significante escola, ele vai buscar